As tecnologias biológicas vieram para ajudar os agricultores a proteger o solo e reduzir perdas em períodos com condições climáticas adversas. Porém, para extrair o melhor desempenho dessas tecnologias, os produtores podem adotar algumas medidas para melhorar o condicionamento do sistema agrícola. Embora essas medidas possam variar em função da textura, gênese do solo, clima, volume e distribuição de chuvas, algumas situações podem ser melhoradas em um âmbito geral a fim de promover as melhores situações para os bioinsumos. Algumas delas são: aumentar o material orgânico no solo. Já é de conhecimento de todos os benefícios promovidos pela cobertura morta no solo. A palhada promove uma proteção física, diminuindo perdas de água por evapotranspiração, diminui a amplitude térmica nos solos e, por consequência, aumenta a atividade microbiana. Embora todos esses benefícios sejam conhecidos, quando falamos de grandes culturas, soja, milho, algodão, principalmente as situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a chamada faixa tropical, formar e manter palhada no solo ainda é um grande desafio. As formas ainda mais utilizadas são cultivos consorciados, milho e uma braquiária, por exemplo, uma gramínea como segunda cultura econômica, o próprio milho é um exemplo disso, ou mesmo rotacionar talhões com plantas não econômicas para formar palha durante a safra. Outra medida para melhorar o desempenho das tecnologias biológicas é trabalhar formas de adubação menos nocivas à microbiota do solo. Alternar adubos químicos de alta solubilidade com fontes de baixa solubilidade, como por exemplo os pós de rocha, com o objetivo claro de construir um gradiente de fertilidade ao longo do tempo. Também podemos trabalhar os tratos fitossanitários com moléculas menos impactantes aos micro-organismos benéficos do solo e do filoplano. E por último, utilizar tecnologias microbiológicas que condicionem o material orgânico presente no solo de uma forma que seu processo de degradação seja modulado de forma a fixar carbono no solo e diminuir as perdas para a atmosférica na forma de gás carbônico. Algumas tecnologias biológicas possuem ainda compostos bioativos que podem auxiliar no processo de biocondicionamento do ambiente agrícola. São compostos de origem microbiana e de enorme potencial para a agricultura. Esses compostos são basicamente metabólitos secundários de micro-organismos. Podem ter ações antibióticas, antioxidantes, podem ser alguns hormônios, elicitores, entre outros. Nas folhas das plantas, esses compostos podem promover uma bioproteção contra a infecção por fitopatógenos e, próximo da rizosfera, criam um ambiente que promove o crescimento radicular, estimula a microbiota benéfica e ainda pode ativar os mecanismos de resistência sistêmica induzida das plantas. Alguns desses bioativos ainda podem atuar como uma espécie de meio de cultura para os fungos agregadores de solo, promovendo assim a melhor estruturação física. Existem hoje uma grande diversidade de insumos biológicos para serem utilizados na agricultura. Nós podemos dividi-los basicamente em três grandes grupos: os fitossanitários, que são produtos com ação fungicida, nematicida, bactericida, inseticida ou acaricida. Alguns exemplos que podemos destacar são os produtos à base de Beauveria baciana, Metarrhizium, algumas espécies de Paxillomyces, formulações de Trichoderma e alguns bacilos diversos. Um outro grupo é o grupo dos promotores de crescimento. Aqui podemos enquadrar os inoculantes, à base de Brage-Rhizobium e Azospirillum, e os solubilizadores de nutrientes, como por exemplo os solubilizadores de fosfato, além de uma ampla gama de outros simbiontes. Um terceiro e mais recente grupo é o grupo dos biocondicionadores. São tecnologias que têm como função principal criar um ambiente favorável para os organismos dos dois primeiros grupos. São estimulantes naturais da microbiota do solo. Podem atuar também como fitoprotetores e promotores de crescimento, mas têm como função primária direcionar a decomposição da matéria orgânica, promover a fixação do carbono no solo, conforme já falamos anteriormente, e estimular os micro-organismos agregadores de solo. Esse conjunto de funções promove um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento das plantas, diminui as perdas de solo e melhora a disponibilidade de nutrientes,
principalmente devido ao estímulo ao crescimento de raízes. Esse conjunto de agentes biológicos melhora o solo fisicamente, quimicamente e, claro, biologicamente. Aumenta a eficiência dos defensivos através do manejo de resistência e, com o tempo, manejando essas tecnologias biológicas, reduções de adubação e de tratos fitossanitários se tornam possíveis. Um tipo de tecnologia que merece destaque é a tecnologia de fixação microbiológica em meio líquido através de fermentações seriadas, utilizando matérias-primas de origem vegetal. Essa tecnologia tem se mostrado muito eficiente em campo e sua principal vantagem é promover a diversidade microbiana e metabólica dentro de um mesmo produto. Possibilita, assim, utilizar esse produto, essa tecnologia com sucesso nos mais variáveis ambientes agrícolas, do norte ao sul do país. Embora normalmente utilizados para promover o condicionamento biológico dos solos, essa tecnologia também contribui de forma direta para o crescimento de plantas e raízes, melhora a sanidade do sistema e permite um melhor aproveitamento dos nutrientes no solo.